Estamos novamente direto da Casa de Leitura do Legislativo Caxiense para mais uma edição do Café com Letras. E a nossa entrevistada de hoje, que nos traz a honra aqui do Ensaio sobre a Velhice, uma coletânea de ensaios, Maria de Fátima Freire de Sá, ela que organizou o livro junto com a Thaisa Maria Macena de Lima. Maria de Fátima, professora, prazer tê-la conosco sobre esse tema tão palpitante que é a velhice, né? É isso aí. Prazer é meu de estar aqui, né, na Serra Gaúcha, né, para falar realmente sobre a velhice, que na verdade é um tema que muitas vezes nós colocamos por debaixo do tapete, né, e que é necessário ser trabalhado. Primeiro vamos contextualizar, né? Pelo sotaque já vemos, a senhora é mineira, né? E traz uma obra inspirada em experiências na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, ou seja, na PUC, dados os estudos e a convivência com o assunto, chegou-se ao ponto de criar uma disciplina no âmbito do programa de pós-graduação em Direito daquela instituição, voltada a debater o aperfeiçoamento da legislação sobre a velhice. O que levou vocês a chegar nessa condição? Temos o Estatuto do Idoso que remonta ainda em 2003, o que dá uma sensação de amadurecimento, num primeiro momento, dessa lei, dessa legislação, mas que, pelas experiências que o próprio livro nos traz, não é bem assim. O dia a dia tem trazido muitos desafios aos advogados que atuam no campo e também quem problematiza e se dedica a analisar essa situação na academia. Como é que se deu esse processo? Na verdade, nós temos um mestrado e um doutorado consolidado na PUC Minas, e essa área, uma área de atuação nossa lá, que é uma área de formação que é de direito privado. E nós temos uma matéria chamada Microsistema de Proteção ao Idoso. E vem exatamente daquilo que você diz. São muitos os problemas que envolvem a questão do idoso. Apesar de nós termos um Estatuto do Idoso, nós temos muitas vezes problemas na interpretação dessas normas ou de litígios que surgem ao longo do tempo e que o judiciário muitas vezes é chamado a tomar, né, posição, a decidir sobre determinadas questões. Aliado ao Estatuto do Idoso, a gente tem o Código Civil, nós temos as normas constitucionais, né, o Estatuto do Idoso como um microsistema jurídico, ele tem que ser lido à luz da Constituição Federal e dos princípios constitucionais que são atinentes, né, que estão inseridos na Constituição Federal. E esses ensaios, eles vêm para trazer uma perspectiva de estudo de casos, de jurisprudências, dos aspectos que envolvem o idoso, ainda que exista proteção. Porque, é claro, ainda que nós tenhamos leis, muitas vezes a interpretação dessas leis ou os litígios que surgem demandam, né, a atuação do judiciário. Aqui na Câmara nós temos, inclusive, até uma comissão temporária especial que se dedica a estudar e encaminhar situações voltadas ao direito do idoso, ao idoso em si, as questões ligadas aos idosos, presidida pelo vereador Virgílio Costa. Ou seja, o poder público tem, de uma forma ou de outra, se debruçado nessa situação. Vocês colocam, principalmente, a partir do viés da vulnerabilidade, por aí vão surgindo diversos temas. Como é que tem sido encarar esse problema da vulnerabilidade? Até antes do programa nós vimos conversando e a senhora já colocava o seguinte: ou o idoso é super protegido ou ele é deixado de lado. Como encontrar um meio termo? Eu acho que a questão, por exemplo, primeiro para debater a questão do idoso, nós precisamos de uma junta, vamos dizer assim, multidisciplinar, né? Não adianta o direito debater essas questões sem o auxílio da psicologia, sem o auxílio da assistência social, sem o auxílio da própria medicina geriátrica, né? Enfim, psicologia, todas essas áreas. Por outro lado, na segunda parte da sua assertiva, o que nós vemos hoje é uma evolução dos tempos em que o idoso ele consegue uma qualidade de vida muito maior.
E muitas vezes um tempo de vida também muito maior, né? Foi-se o tempo em que as pessoas morriam muito cedo, né? E o idoso era uma pessoa de 40 anos, de 50 anos. E hoje mesmo quando a gente fala em 60 anos, nós sabemos que 60 anos é uma idade jovem, né? E então tudo isso reflete o tipo de sociedade que a gente tem. Para nós discutirmos essa questão da proteção, do abandono, da superproteção, nós temos que ver situações concretas. Por exemplo, há normas no Código Civil que têm uma tentativa de proteger o idoso. Mas nós podemos perguntar, será que ele protege o idoso? Ou, na verdade, ele está exacerbando a sua posição como Estado de interferir na autonomia desse idoso? Por exemplo, é um exemplo que eu gosto muito de dar. Casamento de pessoas a partir de 70 anos. É obrigatório o regime de separação judicial de bens, separação de bens, né? Ora, será que uma pessoa de 70 anos hoje tem realmente que se casar com separação de bens? Será que essa proteção que o Estado dá, ou a dita proteção, não leva a uma exacerbação desse poder interferindo na autonomia do idoso? Mas esse ponto dos 70 anos leva em questão se os dois estão na faixa dos 70 anos ou aqueles casos em que um está na faixa dos 70 e outro tem eventualmente 50 ou menos? As duas coisas. Tanto faz. Tanto faz. E o que há por detrás é sempre um estigma, um preconceito, né? Quer dizer, de alguma maneira, o legislador ele partiu de uma delicada premissa, né? De uma delicada premissa de que o idoso não é capaz de inspirar amor. Como não? Efetivamente, o idoso só pode se casar com separação de bens? É claro que há casos em que pode haver um abuso, né, em relação a determinadas pessoas, de querer usurpar, né, de querer ganhar um dinheiro, de querer se dar bem na vida, vamos dizer assim, principalmente. Mas acontece também que o idoso pode saber disso e pode querer estar casando dessa maneira. Olha, eu quero dar determinados bens para essa pessoa, ou eu quero gastar meu dinheiro, ou eu quero viver, eu não quero deixar herança, por exemplo, né? A legítima, existe, por exemplo, no Código Civil uma determinação de que a pessoa tem uma legítima e essa legítima ela não pode ser, né? Ela é protegida para os herdeiros necessários. Bom, um ponto, nós estamos falando de dinheiro, chama muito a atenção tanto a herança, por exemplo, a ideia de tirar proveito, ou como no próprio livro é colocado a condição de o idoso não morreu ainda, mas parentes, filhos, netos pressionam e querem de uma forma ou de outra tirar vantagem ou se sentir no direito de exigir que o idoso, o avô, o pai, a mãe, tenha que dar dinheiro. Por outro, isso gera uma série de circunstâncias, como, por exemplo, também o crédito consignado, que vocês verdade. colocam um estudo de caso de um idoso que solicitou um crédito consignado, para que as pessoas saibam, aquele empréstimo com desconto em folha. O banco não concedeu o valor solicitado, mas houve o desconto. E aí ocorreram várias situações em que o advogado teve que pleitear, e houve uma série de dificuldades nesse sentido. Como lidar também? Seria possível, do ponto de vista legal, às vezes restringir ou tentar até proteger o idoso desses achaques financeiros? Veja então o que você coloca, a necessidade disso ser discutido, né? Porque muitas vezes a falta de discussão ou de conhecer os próprios direitos levam o idoso a fazer isso, muitas vezes por pressão. O que acontece hoje, e dentro dessa situação específica que você traz e que realmente é recorrente, é que há uma infantilização do próprio adulto, né? Os jovens, eles estão ficando cada vez mais tempo adolescentes,
Quantas vezes se fala aí que a adolescência está chegando aos 30 anos? E existe uma pressão, de fato, no sentido de que, ao invés do idoso buscar a possibilidade dele viajar, dele passear, claro que muitos fazem isso, muitos conseguem isso. Outros tantos não, porque são pressionados pela família para pedir esse empréstimo. Olha, seja para pedir para comprar uma moto, seja para pagar alguma coisa dos netos e assim por diante. A possibilidade do direito de proteger é de analisar determinados contratos, é ver se existiu algum abuso nesses contratos, se há necessidade de uma anulação de um negócio jurídico, né? Mas, de outra maneira, há situações que fazem parte do mundo da vida. É muito mais uma necessidade de nós aprendermos a cuidar dos nossos idosos, de nós respeitarmos a autonomia, de nós enxergarmos o outro, de vermos as coisas com mais alteridade, de nos colocarmos no lugar do outro. Talvez seja muito mais necessária a psicologia do que propriamente o direito nesse caso. Porque vai se chegando a uma situação limite, em que basicamente ou é pela coerção, ou é pela restrição legal, ou não acontece, quer dizer... Falta também uma aculturação, uma sensibilidade maior nesse sentido. Se bem que já avançamos. A partir da própria ideia de se constituir um estatuto do idoso, levou as pessoas a pensar, para aí, o idoso também merece uma atenção maior. Um outro ponto que recebe muita atenção de vocês é a questão do idoso no mercado de trabalho. Uhum. E aí vocês criticam, por exemplo, a ideia... de que arbitrariamente empregadores começam a considerar as pessoas velhas, e nós vamos pegar, acho que não precisa nem ser idoso, hoje em dia um sujeito um pouco acima dos 30 anos, dependendo do campo, já é considerado velho pelo mercado. Haja vista aí o acesso ao ensino universitário, as pessoas se formam mais cedo, então o sujeito, a partir dos 30, 40 anos, já é velho para o mercado de trabalho. Quem dirá alguém dos 50 em diante ou com 60, 70. E vocês criticam principalmente a ideia da aposentadoria compulsória, que é muito visível no serviço público. O sujeito, a partir dos 70 anos, atingindo ou não o tempo necessário, é aposentado compulsoriamente. Temos exemplo aí dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que aos 70 encerram, mas ainda assim conseguem uma boa aposentadoria. Como lidar também com a ideia de que, olha, fiquei velho, não sirvo mais para o mercado de trabalho? É curiosa essa situação. Nos embasou, nós lemos muito para escrever e, assim, é claro que o dia a dia como professor, o trabalho como professor nos ajuda muito, né? E jurisprudências e casos, enfim. Mas um livro que nos chama muita atenção é um livro escrito por um filósofo do direito, já falecido, mas um grande filósofo do direito chamado Norberto Bobbio. E o Bobbio, ele escreveu um livro chamado De Senectute, que fala sobre a velhice, é uma espécie de autobiografia. Vocês usaram uma epígrafe até. Muito bonita a epígrafe dele, né? Assim, na abertura do livro. Né? Na abertura do livro. E ele compara a velhice ao descer das escadas, né? Quer dizer, cada degrau, uma vez descido, não volta nunca mais. Né? Quer dizer, simples assim? Bom, nem tanto, né? Não é sem sofrimento que tudo isso acontece. E quando a gente pensa no mercado de trabalho, o que nós vemos hoje, quando nós conversávamos aqui sobre a possibilidade, muitas vezes, da velhice, ela tá, né, sendo mais postergada também, vamos dizer assim, pela capacidade física que as pessoas têm. Medicina, alimentação, esporte, exato, tudo isso, né? Isso faz com que muitas vezes uma pessoa de 70 anos, ela possa estar mais fragilizada ou nem tanto, mas pelo fato de ter 70 anos, ter que ser aposentado compulsoriamente, como você muito bem lembrou, a questão do serviço público. Ora, será que um ministro do Supremo Tribunal, né, há ministros aí, por exemplo, Celso Mello vai se aposentar daqui a pouco, Marco Aurélio, né, vai se aposentar. Será que essas pessoas, elas não têm ainda muito a contribuir, até pela sabedoria, pelo conhecimento adquirido ao longo dos anos? Porque não é nem tanto uma questão física, cognitivamente, digamos que eles estão no auge da sua maturidade intelectual, inclusive. Né? Eu até acredito que essa norma ela possa ter vindo assim por uma certa proteção,
né? Até mesmo para o idoso, olha, proteção de não se expor, né? Questões que muitas vezes vêm com a velhice, de hábitos, enfim, de dificuldades mesmo, né? Para não expor o idoso a determinadas circunstâncias. Mas hoje em dia, nós não podemos falar nisso. É claro que alguns, quando você fala, olha, em algumas situações uma pessoa já está velha para determinadas coisas, mas hoje também nós estamos começando a ver o contrário, em razão desses jovens não terem tanto comprometimento, né? As pessoas começam a ter oportunidade de se manter no mercado. A questão é a possibilidade de trazer uma aposentadoria para as pessoas, principalmente no setor privado, que muitas vezes elas não têm a capacidade de continuar ganhando, né, da mesma maneira como no setor público se conseguiria, mas de ter oportunidade de outras oportunidades, né, e de conseguir, de estar ali, de se realizar enquanto pessoa. Isso é que é importante. E além do mercado de trabalho, vocês atentam também para os problemas de saúde. E aí, nos problemas de saúde, se liga um outro enfoque, que é a convivência familiar. E aí tem casos, vocês comentam com bastante profundidade nesse sentido. Por exemplo, aquele sujeito que, meu pai está doente, ele já tem mais de 70 anos, a minha condição financeira não é ruim, então eu pago uma clínica, ele está lá sendo bem atendido, fiz minha parte. E aí, para o idoso é lamentável, ainda recuperando até a própria ideia do Norberto Bobbio, que tu citaste, quer dizer, o sujeito está numa fase final pela questão da idade, mas aí ele começa também a se problematizar até a própria ideia de tempo, as lembranças já não são mais tão nítidas, a perspectiva fica ainda pior pela falta de convívio familiar. E aí a gente entra na questão do cuidado, né? Porque o que a gente tem em legislações, o que nós temos em legislações é uma determinação de que, olha, o abandono material, ele pode ser protegido, né? É possível buscar-se pensões para idosos, pelos filhos, enfim. Mas a questão é o abandono moral, né? A questão é o cuidado. Como você vai determinar que o outro tenha que cuidar? Será que nós podemos ter uma norma jurídica para dizer, olha, você é obrigado a amar alguém? Né? Você é obrigado a cuidar nesse sentido? E esse abandono é algo de muito comum, nós sabemos disso. Quantas são? É claro que aqui nós estamos falando de uma maneira geral. A ideia não é generalizar e sim ver o caso concreto. Mas, por exemplo, há idosos que até querem ir para uma clínica de saúde. Aqui no Brasil isso é muito mais raro, né? Porque nos Estados Unidos isso já faz parte da cultura deles, mas aqui não. Aqui o idoso quer ficar na casa dele, quer ficar junto da família, né? Quantas vezes é aquele troca-troca, né? Cada dia o idoso é levado para a casa de um filho, porque olha, não tem jeito, enfim. Hoje nós falamos na profissionalização do cuidado do idoso com relação aos cuidadores de idosos também. Então, e aí vem as nomenclaturas, né? Quando você fala, olha, vamos colocar numa clínica, era asilo, né? Agora virou clínica de saúde para tentar minimizar. Uma roupagem diferente. Uma roupagem diferente para dizer assim, não, mas ele está muito bem lá, porque lá tem tudo. Bom, mas será que tem tudo? E o cuidado, e o amor, e o desvelo, né, em relação àquela pessoa? Nós estamos chegando na parte final do programa, mas eu gostaria que a senhora comentasse num ponto que me chama a atenção, até no decorrer da nossa conversa, que nós estamos, num primeiro momento, pensando o seguinte, ensaio sobre a velhice, mas com enfoque no direito, na disciplina da própria PUC de Minas, enfocando essa situação, mas vocês têm uma ideia de humanizar a interpretação jurídica e até, de certo ponto, extrapolar aquilo que necessariamente seria na letra fria, como se costuma pronunciar, letra fria da lei. Vocês estão tentando aqui chamar atenção para a ética, para a moral, a humanização do direito. Como, a partir de iniciativas como essas, se chamar atenção para uma educação, não só para a legislação em si, mas de enxergar também o idoso de uma forma mais humanizada, com perdão de insistir nesse termo, mas eu acredito que é basicamente o objetivo de vocês realmente.
Mas o direito, e muito bom essa colocação, porque o direito ele não trabalha só com questões patrimoniais, ele trabalha com questões existenciais. E quando nós colocamos, quando um Estado democrático ele determina que a dignidade da pessoa humana é fundamento da República, né, nós não podemos trabalhar de outra maneira. É claro que aqui fica a discussão toda, ela é permeada pelo direito, mas é claro que o direito ele tem conhecimentos, que no direito nós falamos conhecimentos etéticos, né, que na verdade são aspectos axiológicos que interferem no direito, né, e que fazem com que esses princípios constitucionais eles devem ser interpretados à luz desse Estado democrático, esse Estado plural, né, esse Estado que busca a alteridade, enxergar o outro, né, e não uma individualidade, por assim dizer. Bom, eu quero lhe cumprimentar mais uma vez. O livro recém-lançado já está nas livrarias. Está prevendo outros lançamentos aí, como Feira do Livro? Pois de repente, quem sabe. Até outubro é uma sugestão. Mas, bom, já está nas livrarias. O livro Sim. É possível encontrar. Eu quero cumprimentar porque realmente a obra é bastante enxuta no sentido de tamanho, de explicações, mas objetiva. E eu acredito que também a gente consegue aqui familiarizar as pessoas, não só com a temática, mas também com o arcabouço jurídico que sustenta, que no primeiro momento afasta as pessoas, mas de uma forma simples acho que vocês conseguiram tornar mais palatável e trazer o público também para esse assunto, né? Não só daquela ideia, temos que cuidar do idoso, sim, todos sabem disso, mas de que forma? Quais são as preocupações, né? A ideia é trazer para o público de uma maneira geral, quer dizer, transformar essa linguagem jurídica numa linguagem acessível a todos para que todos conheçam os direitos dos idosos. Então, para não ter o perigo de errar, já que o nome é um pouco extenso, nós conversamos com a Maria de Fátima Freire de Sá, leio aqui também a professora, também advogada que assina a obra, junto com a Maria de Fátima, Thaisa Maria Macena de Lima. Esses foram, então, a conversa, ensaio sobre a velhice, a nossa dica de leitura desta semana. Convidamos a todos, então, continuem nosso canal 16 da NET. O Café com Letras volta na próxima semana. Até o nosso próximo encontro.